Olá pessoal, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 28 de agosto. Vamos lá. Lembram daquele menino de 13 anos que foi assassinado pela PM na Cidade de Deus, aqui no Rio de Janeiro? Pois bem, a corregedoria da PM apurou que os PMs que atuaram no caso plantaram uma arma na mão do menino. Vocês sabem o que é plantar uma arma nessa linguagem policialesca, né? Assim, o garoto não tinha arma e eles, para justificarem que fomos atacados e tal, não sei o que lá, vão lá e colocam uma arma normalmente que eles pegam de outros bandidos, ou uma arma sem numeração, sem ser as armas que estão cadastradas em nome de cada um dos policiais, né? E colocam na mão do bandido ali, no caso, essa criança já morta. Colocaram, aliás, eu falei errado, né? Colocam na mão do bandido. Se plantaram a arma, porque provavelmente o cara não era bandido. Nesse caso da criança, não era um bandido. E colocam a arma ali na mão da criança, da pessoa, para forjar uma situação. Ou seja, são bandidos. Os PMs, nesse caso, são os bandidos. São 4. E eles foram afastados. Esse é um outro problema sério que nós temos. Aí eles são afastados. Isso sai da mídia, sai da imprensa, fica lá, não sei nem se tem os salários suspensos, acho que não tem. Só ficam afastados das ruas, só ficam fazendo serviços internos e burocráticos. E aí daqui a uns 2, 3 meses voltam para as ruas e daqui a pouco fazem de novo o mesmo crime. É difícil. Um dos mortos na chacina do Guarujá, aquela lá que inicialmente tinha matado 16, não foi isso? Já chegou a 22, porque na verdade eles continuam dentro da comunidade, né? Acho que vão ficar até agora, final do mês, e decorrentes ainda do mesmo massacre, já chegaram a 22 mortos. Sendo que um deles foi constatado pela perícia que ele teve todas as unhas das mãos arrancadas por alicate. A polícia não só matou, eu não sei se esse era bandido ou se não era bandido, mas é a prática, é a violência, é a polícia cometendo crime, é o Estado cometendo crime. O bandido é bandido, bandido é bandido, ele comete crimes e ele tem que ser punido e, em algumas situações, até morto. Mas o que não pode é a polícia e o Estado cometerem crimes aos baldes. Porque assim, não é uma situação, puxa vida, teve ali uma decisão infeliz do policial que se viu pressionado e aí, quando viu, fez uma bobagem. Então, não, isso aqui é corriqueiro, isso aqui é a praxe, isso aqui é o cotidiano da polícia bandida. E aí a gente não vai para frente. Não vai para frente. Não vai para frente. Não vai, não adianta. Se faz isso aqui há décadas, né? Isso aqui não é nada muito diferente do que já tivemos aqui no Rio de Janeiro, lá na década de 60, 70, Esquadrão da Morte, Escuderia Lecoq. Há décadas se faz isso. E só piorou. Só piorou. Não só não resolve, como piora. O celular do Mauro Cid mostra que milhares de militares da ativa, milhares, eu tô ficando maluco, eu li militares, falei milhares, mostra que militares da ativa, aí também não, aí se fossem milhares a gente estava realmente frito. Militares da ativa incentivaram e financiaram a tentativa de golpe. É gravíssimo isso, é mais aqui, uma vez, representante das forças de segurança do Estado brasileiro cometendo crimes. Decorrência disso,
o STF proibiu o Mauro Cid de ter qualquer contato com Bolsonaro e Michele Bolsonaro. Ou seja, ele já não pode receber a visita do pai, porque o pai também é investigado, então os familiares podem ir, mas o pai não pode. E agora também não pode receber telefonema. Um telefonema, acho que não pode, está dentro da prisão, apesar que é uma prisão com muita mordomia. Lá no quartel e tal, não sei o quê, enfim. Li agora há pouco que do celular dele e do WhatsApp, várias informações cruciais estão sendo, sobre a questão das joias, estão sendo coletadas pela Polícia Federal. Tomara que tenha realmente muita coisa, porque o que está me preocupando, eu vou ser muito franco com vocês, o que está me preocupando é que, assim, quem olha o cenário, quem olha o contexto, percebe tudo o que aconteceu. Mas, assim, eu sempre fico naquela dúvida do seguinte, eu sempre digo isso, às vezes os processos, os inquéritos não dão em nada. Pô, mas aquele ladrão foi colocado na prisão, em liberdade e tal, não sei o que lá, aquele pilantra e tal. Muitas vezes é porque a instrução do processo, a coleta de provas e tal é mal feita. Então, essa é a minha preocupação. Assim, tem que ter coisa muito concreta para essa turma ir para a prisão, senão não vai. Dizem também, aí é só fofoca de jornalista, que pode ser verdade, né? Que ainda essa semana ele vai depor de novo, parece que dia 31, quinta-feira. E que aí ele confessaria o esquema de joias, muito provavelmente, porque a Polícia Federal aí diz para ele, olha só, bicho, eu já achei no teu celular isso e aquilo. E ele sabe o que tem no celular, né? Então, aí assim, se o cara vê, ih, caramba, eu tô frito mesmo, não tem jeito, aí dizem que ele vai confessar e aí espera-se que ao confessar ele diga, envolva os mandantes dessa história toda, que não é ele, óbvio, né? O cara era um ajudante de ordens. A família do Bolsonaro, além dessa situação toda, está com muito medo do celular do WhatsApp. Por quê? Porque eles mesmos dizem assim, que ele era um inconsequente, um irresponsável, e que ele tinha o hábito de, sem que as pessoas soubessem, dele gravar as conversas com o celular. O celular bota lá, função gravar som, né? Áudio. E aí falam de Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Queiroz, eu acho que Michele. Então, morrendo de medo de ele ter gravado alguma coisa com a voz do Bolsonaro, com a voz do Flávio Bolsonaro, falando alguma barbaridade que provavelmente falou. Também acharam num celular daquele general Levande. Eu já falei dele aqui. Ele teve um contato com outro. Eu acho que ele estava no 8 de janeiro, dentro do palácio, e estava dentro do palácio articulando o golpe, né, ao invés de estar protegendo. Acho que é isso. Ele tem alguma relação com algum outro militar que agora, e que na verdade eu li isso aqui agora, nem anotei, então assim, me lembrei de falar, e aí agora não estou conseguindo fechar o circuito todo. Mas enfim, o importante, aqui acharam no celular dele diversas mensagens e fotografias, fotografia não é fotografia, né? Na verdade são essas chamadas assim, vamos lá, vamos para a rua, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, todas com sentido golpista, todas com sentido golpista. Vamos lá, não vamos deixar o Lula tomar posse, todas. Falando em golpista, o Trump será julgado dia 4 de março de 2024. Ele não queria ser julgado ainda em 2024, ele queria ser julgado só em 2026, quando ele acredita que já será presidente da República, né? E aí todo mundo sabe que ele, como presidente da República, nos Estados Unidos, ele aí não acontece nada com ele. Então, mas a juíza é uma juíza, eu gosto de juíza. A juíza normalmente é firme nessas coisas.
e ela marcou para 4 de março de 2024, antes da eleição. A eleição acho que é novembro. É pro fim é lá no segundo semestre, acho que é quarto trimestre, acho que é novembro. E tomara que ele seja condenado, e mesmo condenado, eu já contei isso aqui, nos Estados Unidos, mesmo condenado, ele pode até se eleger presidente da República e se auto-indultar, exceto se for por um estado, que aí é outra legislação, uma confusão nos Estados Unidos. Na boa, de democrata eu vejo muito pouco. E eles cagam goma em cima do mundo inteiro aí. O Globo, jornal O Globo, no sábado, fez um editorial atacando a política do governo de valorização do salário mínimo. Não é novidade, rola aí toda hora na internet uma capa do Globo quando o 13º, lá na década, não sei se o 13º é década de 50, de 30, tem muito tempo. Quando o 13º foi aprovado, que o Globo diz que seria desastroso para o país ter que pagar 13º para os trabalhadores. Esse é o Globo, a gente conhece. A Câmara de Porto Alegre, Câmara de Vereadores de Porto Alegre, cancelou o dia 8 de janeiro como dia do patriota. Pegou tão mal, o presidente da Câmara teve que dizer que eu nem vi, quando eu vi já tinha assinado. Esse pessoal que assina não sei nem ver. O prefeito também tinha assinado. Não, eu também não sei como é que isso apareceu aqui, aí eu assinei. Aí os outros vereadores... E detalhe, não tinha sido aprovado pelo conjunto dos vereadores. Sabe aquelas coisas assim que... ninguém dá bola para isso, vai, uma comissão aprovou, vai para o presidente da Câmara, sanciona, vai para o prefeito, sanciona também. Cancelaram tudo. Ainda vale a pena a questão de mobilização popular. Quando a mobilização, o barulho é muito grande, a gente ainda consegue esse tipo de coisa. O Lula assinou hoje uma medida provisória para taxar os fundos exclusivos, aqueles fundos de milionários aqui do Brasil, né? Fundos aqui no Brasil. Ele propôs, na medida provisória, taxação de 15% a 20%, aí dependendo, de um monte de coisa. Mas o Congresso já diz que, não, 15% a 20% é muito, talvez 6%. Então vejam, os caras não pagam nada disso. Um trabalhador, estava saindo no jornal, professor, médico, enfim, qualquer um paga mais imposto de renda que esses caras aqui nesse tipo de aplicação. E também ele mandou para a Câmara, para o Congresso, um projeto de lei para os fundos de taxação dos fundos offshore. Esses são aqueles que ficam fora do Brasil. Esse aqui, nas notícias que eu li, eu não vi a proposta do governo de quanto é o percentual. Nos exclusivos, de 15% a 20%, a Câmara já está dizendo é muito. 6% talvez fique bom. Aí vai ter uma negociação, talvez fique em 10%, que seja. E, gente, o transplante do Faustão, primeiro, é bom a gente desfazer, não vou entrar em detalhes aqui, mas assim, todos os envolvidos garantem que não houve nenhuma furar fila. Até porque eles não chamam de fila, eles chamam de lista. Porque não é uma fila em que a ordem tem que ser seguida obrigatoriamente, porque demanda de um monte de coisa. Demanda saber qual é o órgão que a pessoa precisa, demanda saber se o órgão é compatível, se o tipo sanguíneo é compatível, depende do estado de gravidade, porque às vezes a pessoa precisa de um transplante de rim, mas ela consegue ir fazendo, por exemplo, uma hemodiálise e vai superando a situação até que o transplante chegue. E aliás, rim é onde tem, eu soube hoje isso, é onde tem o maior déficit de órgãos para os que precisam, né? Coração nem é tanto assim. O Faustão, em São Paulo, era o segundo da lista, e aí por algum motivo o primeiro da lista não pôde receber esse coração, enfim, os médicos dele, do primeiro, não recomendaram, e foi para o Faustão, foi feito o transplante. Agora tem uma outra fase difícil, porque a adaptação é complicada, pode dar rejeição, se der rejeição, morre, na verdade é essa. Mas o mais importante disso é que viva o SUS.
E aí é muito legal. Hoje eu vi na Rede Globo, por volta do meio-dia, na Globo News, não foi na Rede Globo, na Globo News, que é da mesma empresa, os jornalistas, as jornalistas fazendo uma verdadeira ode ao SUS, por conta o SUS é referência em transplantes do mundo, o Brasil é o primeiro país em transplantes do mundo, por conta do SUS. Tudo é por conta do SUS, o transplante, a lista é única pelo SUS. E só para vocês terem ideia, uma cirurgia dessa nos Estados Unidos custaria 8 milhões de reais. Provavelmente até o Faustão teria como pagar isso. E também eu não sei se ele pagou ou não, porque ele está no Albert Einstein e tal. Os médicos provavelmente são médicos particulares e tal, não sei o que, então aí teve que pagar lá os médicos. Mas pela doação do coração, ele não pagou nada. É tudo absolutamente bancado, obviamente, pelos impostos que a gente paga, todos nós pagamos, quer dizer, todos nós não, tem alguns que não pagam, não sei nem se o Faustão pagava, espero que sim, que pelo menos ele pagasse impostos para agora fazer uso das virtudes e das coisas boas do SUS. Viva o SUS! Boa semana para todo mundo, até amanhã, tchau, tchau.